Entrando na escala, ele começa de baixo para cima, por assim dizer, lá na terceira ordem, a 10ª, na verdade, características gerais, eu vou passar por cima rapidinho, né? Os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Honestamente, me vi em várias dessas coisas aqui, então a gente já começa a ver que a gente não está tão lá em cima quanto muitas vezes, né? A gente acha que está. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade, né? É que eu estava até falando com o Joel agora. Acho que a maioria dos espíritos imperfeitos, né? A gente chama de inferiores, mas eu me considero entre eles ainda, mas não é porque a gente é ruim, é porque a gente está nessa questão desses vícios morais, da incompreensão, e às vezes está aí até procurando atrapalhar a vida dos outros, né, por conta disso. Outros, contudo, se alegram no mal e ficam muito satisfeitos quando... Bom, eles podem ser inteligentes, a gente não pode achar que o espírito, porque é mau, porque ele é ignorante em questão de moral, ele não é inteligente. Muitos são bem astuciosos, né, e bem inteligentes nesse mau sentido. Se me permite, pois é, a gente tem uma dificuldade enorme de imaginar por que alguns seres maus são inteligentes. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, porque a pessoa estando encarnada é mais fácil. Bom, ele é um espírito não é muito evoluído, ou é um espírito que se deixa dominar pelas paixões, mas ele foi dotado de um aparelho cerebral muito bom, né? Ele reencarnou propositalmente, né? Com um cérebro que permite ele ter uma inteligência, tá? Porque inteligência e consciência são coisas bem diferentes. Inteligência é uma coisa cerebral, já consciência é uma coisa mental ou espiritual, no nosso caso. Mas a gente se pergunta como é que eles são dotados de um cérebro tão bom, eles conseguem ter linhas de raciocínio, matemática muito boa, sendo espíritos imperfeitos. Então, na verdade, eles são imperfeitos, sim, e maus, só que nascem com o aparelho cerebral bom. É como uma criança com uma arma, infelizmente, mas é para nossa evolução, né? Então devemos aceitar não, devemos nos resignar. Sim, essa questão eu sempre ouvi falar e concordo muito que a inteligência, o avanço sempre se dá primeiro em inteligência para depois avançar em moral. E acho que isso é, na verdade, necessário, né? Porque o espírito eu acredito que ele não consegue avançar moralmente se ele não entende o porquê das coisas, né? E a gente consegue ver essa característica de imperfeição aliada à inteligência muito bem, no caso, por exemplo, dos egípcios, né? Que eram extremamente inteligentes, né? Tinham uma sabedoria, ou melhor, uma ciência muito grande, mas eram moralmente bastante complicados em muitas coisas, né? Eu acho que da questão moral, realmente, a gente não tem muitos fatos históricos egípcios para saber se em questão de evolução como eles eram. A gente acredita que eles eram evoluídos por causa das pirâmides, por causa de N fatores, mas quando se pensa em escravização, nas plantações, na agricultura deles, se pensa que eles não eram tão grandes como se imagina, né? Sim. Eu acho que talvez tenha que fazer uma mudança de pensamento, o que é inteligente e o que é evoluído, né? Talvez aí seja a diferença. Você pensar um espírito evoluído é um cara que junta a moral junto com a tua inteligência. Sim. Agora, um cara que só tem a inteligência e não tem a moral, será que ele é evoluído? Eu acho que não. Acho que tem que pensar em evolução. Não... Claro que o Kardec, na época dele, usou a inteligência, né? Que todo mundo que pensa é inteligente. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso.
Será que a pessoa é evoluída ou será que a pessoa é inteligente só? Porque não adianta nada você ter o conhecimento, é igual qualquer ferramenta que você tem. Não adianta você ter, como ele falou do Revolda, não adianta você ter a ferramenta e não saber usar por uma maneira sem moral, né? Uhum. A moral. Só te prejudica, É o que eu na penso. verdade, né? Claro que prejudica, claro que prejudica. Tu só arruma resgates para o futuro. Sim, É, com certeza. exato. Passando por cima aqui, então os espíritos imperfeitos têm conhecimento limitado do mundo espírita, né? Pouco que eles sabem se confundem com ideias e preconceitos da vida corpórea. Então só daqui a gente já tira que um espírito imperfeito em comunicação com a gente não vai dar uma noção muito grande a respeito de coisas, né, espirituais, só porque virou espírito. Caráter que se revela na linguagem, sempre, né, em todos os tipos de espíritos. E aqui é muito interessante essa parte. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. É uma percepção bastante penosa, né? Por isso que muitos comunicam que sentem frio, sentem calor, sentem fome, sentem diversas coisas que não deveriam um espírito sentir, mas porque ainda estão muito materializados. E essa questão do sofrimento, né, até destaquei aqui embaixo, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Por isso que comunica falando que às vezes desencarnaram faz 4 meses, mas para eles parece que se passaram 10 anos naquele sofrimento e acreditam que vão sofrer para sempre. Kardec usa aqui a palavra punição, né, que a gente tem que entender muito bem, mas que é um mecanismo divino, né, para que o espírito realmente ele passa por uma dificuldade tão grande depois de toda daquele erro que ele cometeu, que ele pensa, eu não quero mais cometer, eu preciso resolver essas minhas imperfeições que me levam a fazer isso, né? De novo, o chato aqui interrompendo. Olha só, punição, eu noto que no meio espírita há um certo medo da palavra punição. Eu não vejo como uma palavra tão feia, tá? Que o pessoal, não existe castigo, não existe punição, é uma reeducação, sabe? O pessoal gosta muito de contornar. Eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum com essa palavra punição. A pessoa comete um delito e essa pessoa vai para a cadeia, fica preso 2, 3 anos. Uhum. É uma punição, né? Ele está sendo reeducado, está sendo ressocializado. Mas, assim, o intuito ou a maneira ou o que a pessoa está passando é uma punição. Só que quando se usa o axioma que Deus é bom, como é que na doutrina espírita fala absolutamente bom, né, que se usa, a gente não consegue perceber alguém bom punindo. Mas assim, quando os nossos filhos, às vezes não tem que dar uma palmadinha, não tem que botar de castigo quando faz a coisa errada, mesma coisa é Deus, às vezes ele tem que punir, né? Por isso que eu digo que eu não tenho medo dessa palavra, né? Mas eu sei que o entendimento é muito amplo, né? Sim, abre espaço para uma discussão também bastante grande, que, como a gente diz, um dia a gente vai ter também aqui esse debate, né? Porque realmente é profundo, né? É profundo, tem muitos significados, formas de entender, e é muito importante entender como Kardec entendia, né? Também todas essas palavras, né? Viu, Paulo? Oi. Sobre o que o Alberto falou, essa questão de punição, eu vejo mais como uma lei de causa e efeito. Não é Deus que está punindo. Somos nós que estamos tendo as consequências das nossas próprias ações, numa futura reencarnação. Sim. Então, eu não vejo Deus punindo, eu vejo como a gente recebendo o que nós próprios provocamos. Sim. Isso. Quando Kardec mesmo usa a palavra, né, que Deus pune ou Deus castiga, o significado que, pelo que eu entendo hoje, ele quer dizer que as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência geram
os efeitos, né, do que a gente faz, principalmente morais, os sofrimentos que são por si a punição. Tanto que há aquele período de perturbação, né, no que o espírito ele fica ali, logo quando recém-chegado ao mundo espiritual, ele fica ali se refazendo de tudo que ele fez de bom e de ruim aqui, porque lá não tem meios termos, né? Você é espírito e você tem ciência de todas as suas reencarnações passadas, diferente de nós aqui, né? Então ele fica ali naquele período de perturbação, se refazendo, se reformulando para uma nova reencarnação reparar o que fez.